Mas vamos lá, a nossa última convidada, ela é muito preparada, posso dizer assim, ela vem aqui e arrasa sempre, viu? A senhora Sirlene Luiza Zimmermann, Procuradora do Trabalho, Coordenadora Nacional da Coordenaria Nacional de Defesa do Meio Ambiente, do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Por favor, aí está, com a senhora a palavra. Bom dia, boa tarde já a todas as pessoas. Acho que não está funcionando. Vai ter que ligar aqui lá. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham, senador Paim. Uma satisfação poder ter acompanhado esse debate aqui hoje de manhã, né? Normalmente até o MPT chega, fala primeiro e muitas vezes já tem outro compromisso, mas como é importante estarmos aqui para acompanhar esse debate, ouvir justamente essa posição também das empresas, dos economistas, ouvir esses supostos argumentos contrários, porque a partir daí também podemos talvez aprimorar aqui esse debate, aprimorar a nossa fala e trazer outros argumentos que precisam efetivamente ser trazidos e ser considerados, sim. A gente até entende que o tempo do Congresso não é o tempo da pressa, né, que o Rick tanto pede aqui, mas está muito atrasado, exatamente. E a própria PEC do senador é de 2015. Estamos há 10 anos já com esse objetivo, esse desejo, e que, como o senador bem lembrou, era o desejo lá em 88 já, lá na Constituinte, e não por outro motivo, porque... Se passaram 40 anos, não avançou uma vírgula. Pois é, e por que em 88 isso já podia ser um desejo? Veja, nós temos uma recomendação, a 116, de 1962, da Organização Internacional do Trabalho, de 1962, ela diz que o padrão social, em termos de tempo de trabalho decente, é de 40 horas. Então, veja, já era um intuito, já nesse início da segunda metade do século XX, que a gente chegasse num padrão de 40 horas. Tempo de trabalho decente, para ter tempo para além do trabalho, para ter tempo de realizar essas outras dimensões da vida de que tanto falamos aqui. Nós falamos que não temos uma produtividade adequada, ouvimos isso aqui hoje de manhã, porque temos deficiências em termos de capacitação, mas veja, quando o trabalhador sequer tem tempo para descansar, para ter horas de sono adequado, quando que ele vai se preparar para estudar? Para se capacitar mais, nós queremos ter mais tempo realmente de vida além do trabalho para realizar essas outras dimensões da vida. Mas eu quero voltar aqui para a minha fala inicial, porque minha coordenadoria, minha atuação prioritária no âmbito do Ministério Público do Trabalho é a de defesa do meio ambiente de trabalho e da saúde do trabalhador e da trabalhadora. E esse tema, jornada de trabalho, ele tem relação, conexão direta com essa pauta. E por que eu afirmo isso? Riscos ocupacionais são elencados em diversas listas, em diversos estudos, e entre esses riscos ocupacionais, reiteradamente a gente observa justamente a questão das extensas jornadas de trabalho. Em 2022, a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde publicaram um estudo que apontou que 81% das mortes decorrentes do trabalho decorrem de doenças não transmissíveis, ou seja, doenças adquiridas no ambiente de trabalho em função desses riscos existentes no ambiente de trabalho e nas condições de trabalho. E agora surpreendam-se, o risco apontado como o maior gerador de adoecimentos e mortes de trabalhadores e trabalhadoras são as extensas jornadas de trabalho. E aí eu costumo fazer um desafio. Quem já viu uma comunicação de acidente de trabalho, a famosa CAT, apontando como agente causador do acidente ou da doença a jornada de trabalho? Não se reconhece que isso adoece e que isso mata. Mas de que forma mata? Doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, transtornos mentais, todos associados às extensas jornadas de trabalho. A lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde, que foi publicada e atualizada no final de 2023, depois de mais de 20 anos também, ela trouxe as jornadas de trabalho como um agente de risco relacionado a diversas doenças. Dentre elas,
transtornos mentais, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas e até câncer. Acidentes do trabalho, agora vamos falar de acidentes traumáticos. O acidente de trabalho, aquele em que o trabalhador eventualmente venha a amputar um membro, venha a perder a vida, às vezes é sugado por uma máquina, acontecem também em jornadas extenuantes, em trabalhadores submetidos a jornadas extensas de trabalho. Um levantamento feito pelo Repórter Brasil, no início desse ano, apontou que das 20 categorias que têm os maiores índices de acidentes de trabalho no Brasil, 12 delas são aquelas que estão entre as jornadas mais extenuantes, mais excessivas. E eu vou falar só de 3 delas aqui, para a gente entender do que a gente está falando. Motoristas profissionais. É uma dessas categorias. Se nós olharmos o Observatório de Saúde e Segurança no Trabalho no Brasil, nós vemos que a categoria que mais morre no trabalho são os motoristas profissionais. Em termos notificados, estamos falando de trabalho formal. Por quê? Porque estão submetidos a extensas jornadas de trabalho. Porque se admite, e isso se admitiu, o Rick perguntou o que conseguimos em termos de avanços, não conseguimos, mas conseguimos retrocessos. Porque se admitiu para esses motoristas negociação coletiva para estender a jornada até 12 horas por dia. E quando querem que estudem, quando querem que estejam com as famílias, quando querem que descansem para efetivamente cumprir a sua jornada de forma adequada. Hoje esses motoristas profissionais são vítimas do trabalho, morrem no trabalho. Porque tem que trabalhar submetidos a jornadas de 10, 12 horas de trabalho. Ou seja, muito mais ainda do que esse cenário que estamos defendendo aqui, a redução. Um outro setor, alimentadores de linha de produção. São vítimas de acidentes. Mas que linha de produção é essa? Vou dar um exemplo aqui de uma categoria, trabalhadores de frigoríficos. Jornadas normalmente extensas, ritmos intensos de trabalho, num setor em que normalmente, em função do próprio ambiente frio, você já tem uma redução de maleabilidade daqueles membros superiores e você tem, nesse cenário, adoecimentos psíquicos e os acidentes também na linha de produção, muitas vezes com amputações, muitas vezes com adoecimentos que levam a essa redução da capacidade para o trabalho. E eu vou trazer um terceiro setor, elencado dentre esses que mais se acidentam no trabalho e que têm extensas jornadas de trabalho, profissionais da saúde. E aí muitos vão me dizer, não, mas eles trabalham em plantões, 24/72, 12/36. A maioria deles tem outro vínculo nas supostas 36 ou 72 horas de trabalho. Se não, outros 2 vínculos. Isso interessa à sociedade brasileira? Interessa que o atendimento dos profissionais de saúde sejam feitos por profissionais cansados, exaustos? Isso interessa ao paciente? Imaginemos nós indo a um atendimento sabendo que esse profissional virou à noite. E agora ele tem que me furar aqui, fazer um procedimento médico, mas ele virou à noite. Ah, não, mas ele virou à noite, mas ele teve na noite anterior outro plantão. Ele está virando 2 noites, 3 noites. E é claro, os acidentes acontecem. Então, saúde e segurança do trabalho é uma questão diretamente relacionada ao debate aqui. Redução da jornada de trabalho, tempo de trabalho decente é uma questão diretamente relacionada à saúde e segurança do trabalho. E aí veja o que a reforma trabalhista nos trouxe. Falaram tanto de negociação coletiva aqui hoje de manhã. O que se disse? Negociação coletiva, livre, ampla. Mas se disse o seguinte: jornada de trabalho não tem nada a ver com saúde e segurança do trabalho. Então pode-se negociar livremente. Se fosse para reduzir a jornada, não estaria nem escrito. Não estaria nem escrito. Se disse isso, que era para autorizar o incremento das jornadas, a implementação dessas jornadas em plantões, o elastecimento dessas jornadas de trabalho, mas que impactam diretamente nesse cenário de adoecimento e de acidentes que eu trouxe aqui para vocês. O outro ponto que a gente precisa falar aqui já foi tão debatido e eu acho que o Rick trouxe perfeitamente. É bom para a classe trabalhadora. Reduzir a jornada é bom para a classe trabalhadora. Quando nós ouvimos no âmbito do MPT argumentos do tipo, isso não é incomum, mas o trabalhador gosta de fazer hora extra. Ele não gosta de fazer hora extra, ele gosta de ganhar bem, ter renda digna. Ele quer satisfazer as suas necessidades básicas, aquelas previstas na Constituição.
Se para isso ele precisa fazer horas extras, ele se submete. Ele tira o tempo da sua família, o tempo do seu estudo. Mas ninguém gosta de fazer hora extra. Então, veja, vamos superar essa questão. E aí, outra questão que foi trazida, o professor Pastore trouxe aqui, o Fernando, professor da FGV, disse, olha, nós temos as jornadas já estão bastante reduzidas no Brasil. E ele apontava que entre os trabalhadores com menor escolaridade, essa jornada já estaria bem mais baixa, inclusive abaixo de 40 horas. E aí a gente justamente ouve o depoimento do Rick, para não dizer que eu não estou falando uma bobagem aqui, são mais 4 horas de trânsito por dia, quando não mais 6. E quando que esse trabalhador vai descansar? Para ser mais produtivo, para ser mais criativo no seu ambiente de trabalho. Esse tempo de descanso não há. E tudo isso, sim, precisa ser somado. Então, quando a gente tem um cenário de debates trazido também pelo senador Rogério Marinho, o trabalhador brasileiro ele quer ser empreendedor porque ele quer ter mais flexibilidade no trabalho. Veja, ser CLT não é impedimento para ter flexibilidade no trabalho. Não é preciso ser motorista plataformizado para ter tempo de levar o filho na escola ou para ter tempo de levar o filho para um atendimento médico. Isso pode ser negociado. Num ambiente de trabalho, em que é um ambiente de confiança, é possível fazer esse tipo de negociação e ser CLT não é impedimento para isso, definitivamente. Então, aceitar a precarização das relações de trabalho ao argumento de que a CLT não é moderna, porque não permite esse tipo de flexibilidade, é errôneo pensar dessa forma. Então, a gente precisa realmente avançar. E, de fato, esse movimento e essa adesão orgânica, porque, assim, nem na época da reforma trabalhista, senador Paim, a gente teve da classe trabalhadora essa adesão no sentido de lutar contra tudo isso que estava vindo. E veio muita coisa ruim. Mas agora, nesse movimento da redução da jornada de trabalho, de uma forma orgânica, essa adesão veio. Por quê? Porque é aquilo que impacta no dia a dia das pessoas. É onde ela percebe de imediato, poxa, vai ser bom eu ter um dia a mais para estar em casa com a minha família, para estudar, para cumprir com essas outras dimensões da minha vida, religiosas, quaisquer que sejam. Mas essa adesão aconteceu de uma forma natural. E aí, para as empresas, é bom, tivemos tantos argumentos, não, mas vai reduzir a produtividade, vai reduzir a produtividade. Mas veja, essa produtividade é o que exatamente? E a produtividade, ela faz sentido se ela não estiver efetivamente implementando e estando a serviço da justiça social, do bem-estar das pessoas? Que produtividade é essa? Essa produtividade realmente nos interessa? Mas aí a gente tem que buscar um pouco também das experiências, porque os números foram trazidos, a princípio, né, demonstrando esse cenário catastrófico. O Clemente trouxe uma apresentação fantástica aqui para contrapor, e nós tivemos algumas experiências piloto com relação àquela semana de 4 dias no Brasil. E as 19 empresas que aderiram ao experimento no Brasil, né, dá para estudar, olhar o estudo todo, mas eu quero só reforçar 2 aspectos. O que elas apontaram? 61% apontaram melhoria na execução dos projetos com maior capacidade para cumprir prazos. Por quê? Porque as pessoas estão mais descansadas, são mais criativas, conseguem fazer uma entrega com maior produtividade. E o segundo ponto, 72% das empresas afirmaram que houve aumento da receita. Ou seja, começaram a lucrar mais, mesmo com as pessoas descansando mais. Ou seja, assim, quem está se propondo está percebendo melhorias. E nós tivemos um outro cenário, esse muito recente, agora no final de setembro, o Valor Econômico publicou uma matéria envolvendo 2 setores que tradicionalmente trabalham em 6x1, comércio varejista de roupas e farmácias, né? A sua experiência, Rick, mas trazendo a situação de 2 grandes empresas no Brasil que estão fazendo a redução da escala para 5x2. E o que elas apontam? Que elas querem assegurar qualidade de vida e bem-estar para os trabalhadores, porque isso vai gerar aumento de produtividade. Isso não sou eu que estou dizendo, está na matéria do Valor Econômico, com os responsáveis diretores dessas empresas trazendo esse tipo de depoimento. Então, vejam, produtividade, o que isso exatamente significa se nesses trabalhos com escalas extensas, com escala 6x1, nós estamos tendo rotatividade, absenteísmo, porque ninguém aguenta. Então, interessa e é produtivo esse tipo de rotatividade num setor construção civil que você citou, em 2 anos muda todo mundo, porque ninguém aguenta.
Isso é produtivo realmente? Ou é justamente em função disso que o nosso Brasil não está sendo tão produtivo, porque as condições de trabalho não estão sendo as mais adequadas? Então é preciso realmente fazer esse enfrentamento. O quarto ponto que eu quero trazer aqui para vocês é justamente a necessidade de que esse debate ele não pode ser no vazio. Nós precisamos assegurar que essa redução de jornada ela aconteça efetivamente para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras. O artigo 7º da nossa Constituição, ele fala em todos os trabalhadores urbanos e rurais. Ele não fala em empregados, seletistas e empregados. Então, nós precisamos assegurar que, efetivamente, não se utilizem essas formas de contrato precárias para deixar de cumprir os direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição e assegurados para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras. Em algum momento alguém desvirtuou isso e justamente começou a implementar essas relações e esses contratos precários com o objetivo de fugir do artigo 7º. Mas em que momento o Constituinte disse que ele era só para os empregados, só para os seletistas? Então, nós precisamos fazer esse enfrentamento de forma muito séria, sob pena de estarmos fazendo esse debate no vazio. Se nós aprovarmos essa PEC e nós não tivermos mais seletistas e entendermos que não se aplica para as outras relações de trabalho, fizemos um debate no vazio. E não podemos assegurar isso. Então, é enfrentar, sim, essa pejotização, esse empreendedorismo que supostamente os trabalhadores querem ter. Ser empreendedor para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem direito a férias, 13º, horas extras, limitação de jornada, com certeza não é o desejo de nenhuma pessoa com sua mentalidade ali num cenário de sanidade. Evidentemente. Então, esse enfrentamento precisa ser feito e assegurar isso efetivamente para todos os trabalhadores é algo necessário e não é um favor do Estado, não é uma concessão econômica, é algo que efetivamente a gente vai fazer para garantir essa melhoria das condições sociais, que é o objetivo maior, está escrito no caput do 7º da Constituição também. São esses direitos, além de outros que visem a melhoria das condições sociais dos trabalhadores e das trabalhadoras. Conseguimos alguns desses direitos por meio de negociação coletiva? Sim, conseguimos. Há muitos sindicatos com excelentes exemplos, mas nós temos que concordar que os sindicatos estão enfraquecidos. O senador Rogério Carvalho muito bem nos trouxe essa realidade. Não adianta compararmos a realidade sindical brasileira com a realidade sindical da Europa ou dos Estados Unidos. Nós estamos em outro cenário, as forças estão muito díspares. Então, nós não vamos alcançar essa melhoria das condições sociais, senão com a adesão também desta casa. Sim, que precisa ser do povo. Precisamos recuperar isso a essa luta. Então, esse debate precisa acontecer e esse avanço precisa acontecer. E, por último, eu quero enfrentar especificamente 3 pontos que me chamaram muita atenção no pedido dessas audiências públicas. Porque o senador Rogério Marinho fez o pedido. E 3 pontos me chamaram muita atenção. Se disse o seguinte, que países que reduziram significativamente a jornada de trabalho o fizeram em contextos de alta produtividade, maior formalidade e robustez institucional, e que essa não seria a realidade brasileira. Veja, alta rotatividade, já enfrentamos aqui em vários momentos, mas alta rotatividade, produtividade em si, não é um atributo exclusivo da força de trabalho. É, sim, um resultado de escolhas estratégicas, de escolhas organizacionais, e tudo isso precisa ser levado em conta. Produzir bens de alto valor agregado, produzir tecnologia, produzir inovação, claro que isso gera maior riqueza por hora trabalhada. No Brasil, nós produzimos commodities. Então, nós queremos realmente fazer esse tipo de comparação? Então, essa alta produtividade, ela precisa ser considerada nesse cenário distinto que nós vivemos no Brasil também. Mas, ainda assim, nós temos uma produtividade extremamente significativa, considerando o cenário brasileiro, e podemos, sim, com a redução da jornada, incrementar essa produtividade, como vários aqui já falaram. O professor Pastore disse, não é possível criar empregos por lei. Durante os debates da reforma trabalhista, o que mais se ouvia nessa Casa Legislativa é que a reforma precisava ser feita, os direitos precisavam ser reduzidos para criar 10 milhões de empregos. Era o que se dizia, não era? Estou aqui mentindo? Não estou. E agora se diz que por lei não é possível criar empregos.
Então, o discurso está de acordo com o momento histórico. Se é justamente, o senador Fabiano Contarato nos diz isso, se é para defender a classe trabalhadora, aí não tem espaço, não tem tempo, não dá para discutir. Então, veja, podemos sim melhorar as condições de trabalho e, com isso, melhorar a produtividade, melhorar a renda e melhorar, sim, as condições sociais do povo brasileiro. Mas quero enfrentar os dois últimos argumentos. Maior formalidade. Não estamos num cenário de formalidade das relações de trabalho suficiente no Brasil para permitir essa redução da jornada. Mas, veja, isso foi sendo permitido justamente a partir da reforma. E essas precarizações foram sendo toleradas e hoje está em discussão e todos deveriam estar protestando na frente do STF para dizer por tema 1389 que a pejotização não vai ser aceita, que isso é precarizar as relações de trabalho, que isso é, sim, reduzir a formalidade, e é isso que a gente precisa enfrentar quando eu dizia na minha fala anterior de que a gente precisa assegurar isso para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras. E, por último, robustez institucional. Veja, o enfrentamento que tem sido feito com relações às instituições que defendem as relações de trabalho, o mundo do trabalho, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, sempre no sentido de enfraquecer essas instituições. Elas precisam sim ser robustas, e elas querem ser robustas, querem estar aqui para cumprir a sua missão constitucional. Inclusive, a partir da sua atuação, elas podem enfrentar justamente a concorrência desleal, impedindo que essas relações precarizadas gerem essa concorrência desleal. Então, elas precisam ser instituições robustas e estão aí para ser. Temos 900 auditores fiscais do trabalho para serem nomeados. Precisamos mais, porque não vamos ainda suprir toda a demanda que a gente precisa. Mas, sem essas instituições robustas, efetivamente, a gente não vai ter relações de trabalho saudáveis. E é isso que a gente precisa, efetivamente, assegurar. E a gente está num cenário em que esse debate acaba também se conectando com outro, que é o decorrente da decisão do STF na ação direta de inconstitucionalidade por omissão 73, que trata da regulamentação da proteção do trabalho frente à automação, que está lá no artigo 7º da Constituição. O STF declarou que esse Congresso está omisso com relação a essa regulamentação, e isso, evidentemente, tem que acontecer num cenário acompanhado desse debate com relação à redução da jornada, porque a automação, em regra, vai significar mais tempo para a vida, ou deveria significar mais tempo para a vida com a redução da jornada de trabalho. Então, acaba sendo também um debate conectado e a gente vê que é efetivamente possível avançar. Então, essa modernização das relações de trabalho, a partir da automação, a partir dessas novas tecnologias, isso não pode significar de forma alguma redução, enfraquecimento desse necessário dever de assegurar a proteção social. Pelo contrário, a gente precisa assegurar essa justiça social, precisa assegurar a dignidade, precisa assegurar a inclusão, e a redução de jornada, quando bem planejada, como está proposto aqui, com uma redução imediata, porque esse é o padrão social que a OIT defende desde 1962 para 40 horas, depois mais uma redução gradual acompanhada de políticas públicas, nós vamos sim alcançar um cenário em que a gente quebre essas barreiras, elas não são barreiras intransponíveis, e ao final teremos sim uma justiça social muito melhor concretizada e o enfrentamento efetivo das mazelas que este Estado brasileiro ainda enfrenta. E já que o senador Fabiano Contarato terminou com poesia, eu também vou citar nosso conterrâneo Mário Quintana, das utopias, né? Ele dizia: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las, né? Que tristes seriam os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas. Então, olhamos para as estrelas, nosso objetivo está traçado e nós vamos alcançar. Muito bem, Sirlene Luiza Zimmermann, procuradora do Trabalho e coordenadora nacional da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente, do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. Eu estou